Oi pessoal, meu nome é José D'Amico, eu sou cofundador da Cycrop e hoje eu estou aqui dentro da oficina onde nós prototipamos alguns dos nossos produtos para falar de um assunto um pouco mais técnico, que é o SAP HANA. Mas antes, como que nós entramos em contato, como nós conhecemos o SAP HANA? Foi através de um programa, de uma iniciativa da SAP chamada SAP Startup Focus. Quando o pessoal da SAP entrou em contato com a gente, eles falaram o seguinte: olha, se sua startup oferece soluções baseadas em Big Data, análise preditiva ou análise em tempo real, o SAP HANA é para vocês. E foi bastante interessante porque ao escutar isso a gente viu que de fato essa é uma boa definição do que a Cycrop faz. Nós oferecemos soluções baseadas em Big Data Analytics, em análise preditiva e em análise em tempo real para o agronegócio. Um dos nossos principais produtos é o AgroAssist. No AgroAssist, tanto o produtor como o parceiro do agronegócio, ele pode fazer a gestão de suas propriedades ou o monitoramento de propriedades com o objetivo de dar crédito. Ele pode fazer o monitoramento climático das propriedades, a gestão das safras e também a gestão financeira. Pode acompanhar preços de mercado e riscos de quebra de safra ou riscos de baixa produtividade, entre outras soluções. Para que a gente consiga oferecer esses dados no dashboard do AgroAssist, nós temos um sistema de machine learning que foi fruto de uma pesquisa científica que coleta dados, uma imensidão de dados diariamente, baseado num modelo matemático que tem 5 fundamentos: o clima, pragas, mercado, logística e manejo. E uma das coisas muito importantes que nós oferecemos, por exemplo, no AgroAssist, é dizer ao produtor ou ao gestor de propriedades os riscos que uma cultura está sofrendo por déficit hídrico ou se ela está indo bem e vai alcançar uma alta produtividade. Para isso é fundamental os dados climáticos, que nós já coletamos de diversas fontes, e também é importante você saber os dados do solo. É através dos dados do solo que você sabe que, baseado num tipo de radiação solar, de temperatura e de uma quantidade de chuva, que aquela água vai entrar no solo e vai dar tempo das raízes consumirem essa água, ou se não, se essa água vai evaporar, ou se não vai ter água suficiente, ou se a água vai ser drenada para baixo das raízes, onde não se consegue mais suprir as necessidades da planta. É fundamental então saber o tipo, a classificação do solo. Para que a gente consiga entender e saber a classificação do solo, a Cycrop coletou dados da USDA, do IBGE e da Embrapa. Dados de diversas pesquisas feitas desde a década de 70 até as mais recentes agora de 2011. Ao todo, são dados de solos do Brasil que formam uma base de cerca de 1 milhão de registros, sendo que em média esses registros têm cerca de 700k. Quando um produtor entra dentro da nossa plataforma, dentro do dashboard do AgroAssist e cadastra sua propriedade, ou um banco quer fazer uma avaliação de crédito de uma propriedade, e ele cadastra uma propriedade e coloca a localização com a latitude e longitude, nós vamos no nosso banco de dados e fazemos uma análise para extrair a classificação do solo e as composições principais daquele solo. Coletamos também os dados de clima, vemos o cultivar que vai ser usado naquela área ou a safra que está sendo produzida e conseguimos fazer os cálculos para saber o balanço hídrico do solo e quais são aquelas características positivas ou negativas, dado o clima e o solo, que vão afetar a lavoura.
Mas para fazer tudo isso, hoje no nosso sistema nós demoramos cerca de 4 minutos. É óbvio que não dá para eu chegar e deixar o usuário esperando na web 4 minutos, mesmo porque a sessão dele vai expirar. Então, quando ele faz essa solicitação, é feita uma chamada assíncrona no nosso API, que vai processando esses dados. Uma vez que ele volta, ele conseguiria ver esses dados. O ponto é que quanto mais usuários fizerem essa solicitação, mesmo que assíncrona, esses 4 minutos vão durar mais, ou eu vou ter que gastar mais em elasticidade da cloud, e o produto nosso que tem por objetivo ser barato vai acabar tendo um custo mais alto. Então, um dos nossos objetivos era diminuir drasticamente esse tempo de processamento desses dados de solo. E foi aí que a primeira coisa que nos chamou a atenção no SAP HANA. Em poucas palavras, e a grosso modo, o SAP HANA é uma plataforma, é um framework bem completo e robusto para Big Data Analytics, baseado em armazenamento de dados em memória. Ele também tem ferramentas específicas para análise textual e também para análises espaciais. E a primeira coisa que nós resolvemos fazer foi tirar o proveito do recurso de ele ter dados em memória. Atualmente, tanto a nossa API quanto o nosso sistema de machine learning, que chama-se Tamandaré, os dois usam como base de dados relacionais, que é o PostgreSQL, mas também usam bases de dados não relacionais, que são instâncias do MongoDB. Outra coisa importante é que eles já funcionam em plataformas sem disco rígido, usando apenas SSD, o que já dá uma performance muito boa para os nossos servidores. E ainda assim a gente tem todo esse tempo de processamento de dados. Quando nós começamos a conhecer o SAP HANA, o nosso especialista de cloud que trabalha na Cycrop, o Christian Renaud, ele foi entender como fazia o setup da plataforma. Acho que uma coisa muito interessante foi o apoio do pessoal da SAP em oferecer as informações para que a gente fizesse o setup na Amazon, e também a documentação, a vasta documentação para isso. Nós subimos esse ambiente de testes e percebemos que a primeira coisa que a gente tinha que fazer era colocar todo o nosso ambiente numa mesma rede local, para que eu não tivesse nenhuma degradação dos dados que viessem do HANA, tanto para o nosso servidor de aplicações onde fica a API, quanto o servidor de aplicações que fica o sistema de machine learning, quanto o web server, que é a porta de entrada do nosso produto AgroAssist, que é o dashboard. Feito tudo isso, feito toda essa configuração, o segundo passo então era colocar o SAP HANA para funcionar apenas como uma base de dados. Essa é outra vantagem. A plataforma SAP HANA, existe conectores e drivers para os mais diversos tipos de aplicações e plataformas de programação. No nosso caso, a gente usa servidores de aplicação em Java, e a conexão JDBC foi a mais simples a ser feita. Além disso, tem todo um ambiente baseado na IDE Eclipse que permite a manutenção e a gestão dos recursos do SAP HANA. Pensando nisso, o próximo passo seria pegar os dados, toda essa base que eu tinha falado para vocês dos dados que estavam no PostgreSQL, e jogar para o HANA. E aí a gente percebeu que tinha umas mudanças para serem feitas, que a gente já está de certa forma acostumado. Quando a gente foi para uma orientação de bancos de dados no SQL orientada a documentos, principalmente documentos JSON, a gente já sabia um modelo diferente de pensar do relacional para o NoSQL. Mas quando fomos para o HANA, percebemos que a forma que os dados estavam armazenados no Postgre, que cada registro era uma linha, e então nós chamamos que era baseado em tabelas de linhas, nós poderíamos ter uma otimização dos cálculos espaciais se no HANA eu utilizasse uma alternativa que eles têm, que são tabelas de colunas, que é mais ou menos o inverso do que tabelas de linhas. Então nós fizemos um código em Java que coletava um a um, né, ia lá, coletava um registro no Postgres, transformava esse registro baseado em linha para coluna e inseria no HANA. E
deu certo isso, né? E começou a funcionar, mas o tempo estava demorando bastante. E essa foi a solução mais lógica e mais simples. Mas daí eu pedi ao Christian que aumentasse a memória dos nossos servidores de aplicação e nós começamos a pegar grandes pacotes de dados do Postgres, fazer a transformação deles em memória e fazer uma coisa que foi muito importante agora para uso mais avançado do HANA, que é, quando for fazer o ETL, usar batch inserts grandes, de mais de milhares de registros, e foi o que a gente fez. Nós saturamos o uso de memória dos nossos servidores de aplicação para fazer esse ETL do Postgres para o HANA, e fizemos a transformação dos dados em memória e inserimos no HANA com grandes batch inserts. Foi fantástico, em pouco tempo, o que estava demorando um a um foi feito rapidamente. Claro que teve que fazer todo o trabalho de entender os tipos de dados no PostgreSQL, mudar para os tipos de dados do HANA, mudar as sequences e as constraints também, que são diferentes um pouco de um modelo para o outro. Obviamente o conceito de tabela de linhas e tabela de colunas também foi diferente, mas passado todos esses problemas, a inserção dos dados foi ok e já foi rápida. A gente já conseguiu ver um resultado bastante interessante nisso. Isso foi bastante legal. O segundo aprendizado, então, foi pegar e usar o código que a gente tinha, claro que modificado, porque agora quando eu pego os dados do HANA, esses dados já não são mais em registros de linhas, são em registros de colunas, processar no Java e extrair os subsets que eu precisava e transformá-los em JSON para oferecer no dashboard. Já aí, houve uma queda brusca de tempo. Foi bem legal, a gente já começou a ficar feliz. Mas quando nós analisávamos o consumo do servidor, lembrando que a gente tinha mudado o servidor para ter mais memória RAM, a gente percebia que eu ainda não estava usando tanto a memória RAM do servidor de aplicação, e o HANA do outro lado nem sentia o que a gente fazia de recursos. Daí, estudando os algoritmos espaciais que ele tinha, a gente começou a cortar código do Java e jogar no HANA, e ele já fazia os cálculos dos polígonos, né, que são as áreas na propriedade que tem um tipo de solo, com uma classificação de solo de um tipo ou a classificação de solo do outro tipo. E daí a gente começou a fazer isso no HANA. Daí, então, ficou mais rápido ainda. Mais ainda, como era a coisa mais lógica e mais passo a passo, pega-se uma busca, faz no HANA, aplica-se o cálculo de polígono, o cálculo de área, descobre-se o tipo de solo, volta e assim por diante. Daí é importante também eu saber os solos vizinhos. Foi já tudo isso muito legal, mas sempre faz um e volta, faz um e volta. Bom, o que nós fizemos foi o seguinte: ampliamos o nosso tipo de consulta, retornamos um grupo de dados bem grande para a memória do servidor de aplicação, e aquilo que ainda eu tinha que fazer no Java, que não tinha mais jeito, que eu não conseguia fazer no HANA, que eventualmente acho que a gente até pode progredir e aprender como fazer esses cálculos ainda no HANA. Quando a gente voltava para o Java, eu saturava a memória dele, certo? Usava o servidor ao máximo, quer dizer, tirava o máximo benefício de performance que o servidor tinha. E daí sim, eu fazia a análise que eu precisava para gerar os subsets em JSON no stack de dados enorme que já tinha vindo do HANA. Poxa vida, daí foi bem mais rápido. O resultado final, a conclusão, foi a gente sair de 4 minutos para cerca de 12 segundos em média. Quer dizer, uma velocidade realmente absurda. Baseados todos esses aprendizados que eu falei para vocês. E baseado também que tudo isso foi só possível também por causa de que essa plataforma HANA, ela é preparada para os mais diversos tipos de aplicações que você tem, para os mais diversos tipos de linguagem de propósito geral, e tem uma farta documentação
para você saber como você vai sair de alguns problemas, como por exemplo eu falei de sequences, de tipos de dados. Um último detalhe que eu queria lembrar é que, como eu disse, todos esse grupo de dados grande de solos brasileiros, que vem dessas fontes IBGE, Embrapa e USDA, tem alguns que, como eu falei anteriormente, são lá da década de 70. E era natural que nessa época você não tinha uma tipificação de dados, estou falando de tipo de dados mesmo, computacionalmente falando, e você então, por outro lado, tem muitos dados textuais. E isso ainda causava uma grande degradação. Quando eu queria saber, comparado com um estudo mais antigo, principalmente de alguma região do norte brasileiro, onde o projeto Radam Brasil começou, e tinha várias análises de solos importantes dele, mesmo que as outras eram mais novas, era interessante fazer consultas anteriores, só que essas consultas entravam em registros muito textuais. E foi aí que a gente também pôde usar a análise textual do HANA. Resumindo, eu desonerei bastante o meu código em Java, eu joguei o máximo então de processamento no próprio HANA, e o grande fato de ele ser todo em memória, né? Você está realmente trabalhando diretamente em memória. Ter acesso a todas essas coisas numa startup como a nossa foi assim fantástico, porque realmente agregou valor ao nosso produto e mostrou um diferencial nosso. Isso fora o fato de que fazer parte do programa Startup Focus da SAP vai nos permitir ser uma empresa certificada em soluções Powered by SAP HANA. E é o próximo passo que a gente está seguindo agora. E acredito que para as outras análises, como outros projetos de pesquisa em algoritmos de machine learning, em predição, nós vamos poder tirar mais proveito. Mas só desses, acho que foi pouco mais de um mês que a gente trabalhou, toda essa evolução já valeu muito a pena para a gente, e a gente ficou muito feliz em participar do programa Startup Focus da SAP e ter acesso ao SAP HANA. Se vocês quiserem mais dados de como foi essa nossa experiência e como isso ajudou na nossa solução, fica à vontade. Se gostou desse nosso vídeo, compartilhe e dê um like aí na nossa página. Um grande abraço a vocês e até a próxima.